Setembro é o mês de conscientização de doenças hematológicas, ou doenças oncohematológicas, doenças do sangue e do câncer, que acomete o sangue, que são principalmente as leucemias. Tem outros tipos também, como linfoma, mas eu vou focar esse vídeo na leucemia e tive o apoio técnico, o apoio da consultoria para elaborar esse vídeo, da doutora Thalita Siqueira, que é uma oncohematologista, uma querida, e que me deu aí as dicas de como montar esse roteiro. Então eu vou tentar ser fiel a essa pessoa que me orientou, me ajudou. Inclusive coloquei na descrição desse vídeo o contato da doutora Thalita Siqueira, os telefones e os endereços que ela atende. Então, setembro, como eu falei, é o mês de conscientização sobre as doenças do sangue, que são doenças complexas, que são doenças que podem ter sinais e sintomas que se confundem com outras enfermidades, mas quando a pessoa suspeita da doença hematológica, de uma leucemia, por exemplo, buscando atendimento imediato, ajuda no diagnóstico precoce e a possibilidade de cura é maior. Lá na UFRJ, por exemplo, a leucemia linfocítica aguda, que é a LLA, tem um índice de cura em crianças superior a 80%. Então, o fato da pessoa ter leucemia não é de forma alguma uma sentença de morte. É uma sentença de uma enfermidade complexa que pode ser tratada com quimioterapia, radioterapia e até nos casos mais extremos no transplante de medula óssea, mas a gente não pode se deixar abater, não pode desanimar, porque o otimismo, a fé, a alegria, a não ansiedade ajuda, obviamente, na sua melhor evolução. Hoje, dia 4 de setembro de 2024, é um dia, então, mundial de leucemias e é um mês que você tenta fazer campanha para conscientizar as pessoas. Leucemia vem do grego leukos, que quer dizer branco, e hematis sangue, então leucemia seria, segundo a própria doutora Thalita falou, essas células brancas, que são os leucócitos, que vêm proliferando no sangue, uma célula imatura que prolifera de uma forma descontrolada, causando então o câncer, que acomete não só o sangue, mas também a medula óssea. Essas células brancas acabam, dependendo do tipo de mutação que ela sofra, se proliferando de uma forma absurda, e, a grosso modo, a leucemia se divide em leucemia aguda, onde as células têm maior agressividade, uma replicação maior, que é o tipo de leucemia mais comum na infância, e tem a leucemia crônica, onde a proliferação dessas células se dá de uma forma menos rápida do que na forma aguda. Essas células tendem a ter menor agressividade. Então, a grosso modo, a leucemia aguda, maior agressividade, a leucemia crônica, menor agressividade. Sendo que as crianças mais frequentemente são afetadas com a leucemia linfocítica aguda, embora tenha um prognóstico até geralmente bom, as crianças em geral evoluem para uma remissão do quadro, e os adultos podem ter uma leucemia mielocítica aguda, mieloide aguda, e também a leucemia linfocítica crônica. Também pode ter a leucemia mielocítica crônica, que pode cometer qualquer idade. A gravidade depende muito, geralmente, se você tem um quadro da leucemia aguda, tende a ser mais grave e mais urgente o tratamento, necessidade de tratar de imediato mais do que o tipo crônico. Pacientes com leucemia linfocítica aguda, quando é um adulto, a tendência é ter um quadro pior em adulto desse tipo de leucemia do que em crianças. A leucemia mielocítica aguda, quando acomete crianças, já que é um quadro mais em adulto, também tende a ser de maior gravidade. E a gravidade também vai depender muito do tipo de mutação que essa célula ofereceu e também do estágio de evolução.
Quando você tem, por exemplo, acometimento do sistema nervoso central, acometimento de outros órgãos, a tendência é ter um quadro de maior gravidade. Mas mesmo assim, há possibilidade concreta de reverter e de entrar em remissão. Então, não é de forma alguma um motivo para você jogar a toalha. A gente vai tentando e, em geral, como eu falei, a remissão ocorre na maior parte dos pacientes. Quando o paciente tem uma recidiva, aí você já fica um pouco mais preocupado de pensar nessa possibilidade de uma doença de maior gravidade. O quadro clínico é que é importante ressaltar que pode se confundir com várias outras enfermidades. Então, há cansaço, fraqueza, uma palidez cutânea ou mucosa, a pessoa fica pálida, uma anemia de maior gravidade, infecções repetidas, uma febre que você não consegue identificar o motivo da febre, dor nas articulações. Pode também, principalmente em criança, ter aumento do baço, aumento do fígado, aumento dos gânglios, né, aquelas ínguas. Né? Então, esse tipo de quadro clínico que a pessoa tem, obviamente vai impor a suspeita da leucemia, e é importante que os médicos sejam consultados. Primeiro você vai na clínica da família, que vai encaminhar para os especialistas, e nesse rol, né, de médicos que serão consultados, acaba que o infectologista é chamado, porque às vezes as pessoas pensam que o aumento do baço, do fígado, dos gânglios teria relação com alguma doença infecciosa. Tanto é que a gente já tive situações de eu dar o diagnóstico da leucemia, porque mandaram para mim como se fosse um quadro de infecção, e no decorrer dos exames, a suspeita foi a leucemia e depois confirmada esse diagnóstico pelo oncohematologista. Perguntei assim para Thalita: ei, Thalita, me diz aqui uma coisa, tem predisposição genética? Tem alguns fatores de risco que você identifica? E ela diz: olha, existe sim uma predisposição genética ou familiar para alguns casos, mas a maior parte das pessoas que têm leucemia, a gente não consegue identificar um fator de risco. Portanto, embora haja uma tendência numa família, né, quando tem leucemia, de ter outros casos, essa maior, o que se observa mais é não se identificar fatores de risco e ser casos isolados numa mesma família. Aí eu perguntei, doutora Thalita Siqueira, e o tratamento no SUS e no setor privado, como é que é isso? Tem no SUS? Aí ela respondeu: tem no Sistema Único de Saúde, sim, só que nem sempre eu consigo acesso imediato, rápido, como seria o desejável. Afinal de contas, uma leucemia aguda, o ideal é que você trate o quanto antes, inicie o tratamento o quanto antes, e o tratamento também, que às vezes é a quimioterapia, a radioterapia, até mesmo o transplante de medula óssea, às vezes você não tem no mesmo lugar, você não tem todas as possibilidades de tratar num único lugar. E aí tem que levar o paciente de um lado para o outro, isso é sempre mais desgastante. Já no setor privado, você acaba com maior frequência conseguindo reunir num único serviço todas as possibilidades de tratamento, o que para o paciente acaba sendo algo mais interessante, mais confortável, né? Sem sombra de dúvidas, não ter que sair de um lugar para o outro. Em relação a transplante de medula óssea, até perguntei: quando é que você indica? Ela diz: olha, acaba indicando quando o paciente evolui de uma forma mais arrastada, mais grave, com recidiva, mais na leucemia linfocítica aguda, e a gente tem que ponderar muito, segundo ela falou, porque tem fator de risco, tem alguns problemas que podem advir dessa terapia, né, desse transplante de medula óssea. Portanto, se pondera muito para saber se a gente poderia ou deveria ou não indicar esse tratamento. E aí eu perguntei: e a cura? Em que momento eu posso dizer que o paciente está curado? Aí ela falou assim: olha, Migovski, nos pacientes, nos casos de leucemia aguda, em geral, a gente, sem nenhuma recidiva, o paciente evoluiu muito bem, a gente diz que a cura é após 5 anos, ok. Ou, pelo menos, se não é cura, a remissão. E tem alguns oncohematologistas mais conservadores que dizem que essa cura ou essa remissão completa só se daria após 10 anos, sendo que, em geral,
se fala em prazos mais longos das leucemias do tipo crônica. Inclusive, para a leucemia do tipo, uma leucemia crônica, a doutora Thalita falou que, geralmente, os oncohematologistas usam muito mais a palavra remissão do que a cura, já que ela pode voltar com o tempo, só que a forma crônica tem, ainda bem, menor agressividade. Então, a recidiva nem sempre vai implicar num prognóstico tão reservado, tão preocupante como quando ocorre no tipo de leucemia aguda, né? Vocês sabem que eu sou médico, sou professor de doenças infecciosas da UFRJ, onde fiz minha residência e mestrado em pediatria, doutorado em doenças infecciosas, MBA em gestão pelo Instituto Copiade, e eu não sou oncohematologista. Confesso, pensei muito em fazer oncohematologia pediátrica, depois eu conto essa história para vocês, mas quando eu comento aqui um assunto que não é da minha experiência, do meu dia a dia, eu acabo convidando pessoas que possam ilustrar e trazer para cá uma riqueza maior de dados, tá bom? Espero que você goste, clique aí dê o seu like, por favor, e se inscreva aqui no nosso canal, Dr. Migovski, estamos aí chegando aos 2.000 inscritos nesse canal, que é importante, que é o backup do outro canal, que já tem quase 500 mil. O outro canal é Professor Edmilson Migovski. Esse canal que você está me assistindo aqui é o Dr. Migovski. Espero que vocês curtam, né? Compartilhem. E comenta aí também, por favor, de onde vocês me assistem nesse momento. E qual seria a minha nota, tá bom? Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.